Boa tarde, parece que agora estamos ao vivo, ligeiramente atrasados. Desculpa a todos que estão aqui esperando. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Desculpe o atraso, tivemos problemas técnicos, isso acontece. Eu já vi que as pessoas estão entrando, mil desculpas, odeio atrasar. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos começar nos acomodando por aí. A conversa mais uma vez vai ser muito boa. Mais uma semana começando. E eu tenho o prazer de falar hoje com Vivian Hill Stella. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é uma especialista em comunicação, que é um tema que eu pessoalmente gosto demais. A gente vai falar da importância disso, de uma comunicação correta. Antes dela entrar, que ela já deve estar por aqui, eu vou apresentá-la. Um minutinho só. Voltando aqui. Porque o Paulinho tinha esquecido de me mandar isto aqui que eu postei agora. Que é explicando um pouco sobre a nossa convidada de hoje. Bom, a Vivian Hill Stella é graduada e doutora em Linguística pela Unicamp, Universidade de Campinas, com pós-doutorado na PUC de São Paulo. Ela é professora de cursos de extensão na Faculdade Casper Libero, que é famosa pelos cursos de jornalismo, e de disciplinas de graduação na Anchieta. A Vivian também ministra cursos e workshops em vários lugares, entre eles a Casa do Saber e também na Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A gente vai ver aqui hoje a importância da comunicação para empresários, para políticos, para pessoas comuns, para todo mundo. É um tema que eu particularmente adoro. A Vivian é idealizadora e curadora da VRS Academy, onde ela desenvolve e aplica soluções de aprendizagem criativas e customizadas para diversos tipos de clientes. Ela atua também como palestrante e instrutora de treinamentos empresariais nas áreas de comunicação, liderança e educação. Ela deu um curso também na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e foi corretora de redação do vestibular da Unicamp. Muito bacana isso. E ministrou oficinas de comunicação escrita na revista Língua Portuguesa, editora Segmento. Vamos chamá-la para entrar aqui. Tô animada. Vivian tá aqui. Já te chamei, Vivian. Oiê! Olá, tudo bem? Bem-vinda, Vivian. Desculpe o atraso. Deu um probleminha de senha e não conseguia me conectar. Então, eu peço já antecipadamente desculpa para você e para todos que estão aqui conosco, tá? Mas isso não vai diminuir o prazer que eu tenho de falar com você e também porque esse assunto diz bastante respeito a mim. Eu sou uma comunicadora, eu gosto dessa teoria toda que você se formou, que você é professora, é um tema que realmente eu estou muito, muito interessada. A Vivian, muito tem se falado ultimamente sobre ouvir. Porque tem uma onda, tem um postulado que a gente fala muito e ouve pouco. Que a gente mais fala do que ouve. Agora, a gente vai falar justamente sobre falar e escrever. O que você pode me dizer sobre isso? Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. Tantas lives potentes que você faz, um trabalho formidável há tanto tempo. Então, eu admiro muito o seu trabalho e eu estou muito feliz de estar aqui, né? E é claro que a comunicação é justamente essa habilidade para a vida inteira, porque basta criar uma nova rede social, um novo canal, uma nova ferramenta, a gente tem que se reinventar, a gente tem que adaptar a linguagem, adaptar a forma de chegar até outra pessoa. E eu tenho trabalhado muito mesmo com a comunicação no ambiente das empresas. Muito eu comecei falando de escrita, mas é claro que a escrita transborda para outras formas também de comunicação, as reuniões, enfim. E acho que o mais importante que eu deixaria de primeiro recado para todo mundo aqui que está vendo a gente
é essa falsa impressão de que eu mandei a mensagem, eu fiz a reunião, eu me comuniquei. Porque parece que comunicar é transmitir conteúdo, né? Ah, transmitir lá, agora o problema é da outra pessoa. Como Então, é essa é difícil uma. se comunicar. E Como é é muito essa difícil. visão, né? Essa visão de transmitir. Então, transmitir, passei. Mas comunicação é interação, é relacionamento, é construção conjunta. E é tão precioso isso, a gente se esquece às vezes disso também, né? Com certeza. Onde é que você acha que a gente mais falha na hora de se comunicar? Onde você acha que é o calcanhar de Aquiles? Bom, primeiro eu acho que tem um ponto de autocentramento, sabe? As pessoas falam muito a partir da própria perspectiva. Então, o que eu quero falar, como eu quero falar, e parece que o problema está na outra pessoa. Então, é a outra pessoa que não entendeu o que eu escrevi, é a outra pessoa que me interpretou mal, e na realidade a gente não pensa que às vezes a forma como eu falei, a palavra que eu usei, ou o tom de voz que eu usei, isso interfere na nossa relação. E claro que tudo que aconteceu antes aconteceu depois. Quando a gente se comunica pela primeira vez com uma pessoa, a gente tem menos essa informação prévia. Mas no trabalho, a gente vê muito relações de anos de pessoas da equipe. Então, tem um histórico aí. De toda forma, eu acho que esse é um ponto. Assim, as pessoas são muito autocentradas ainda para se expressar, culpam muito a outra pessoa, não se sentem parte dessa responsabilidade que é mútua da comunicação. E é claro que muitas vezes a gente vai sem nem saber qual é a nossa intenção. Então, se eu não sei qual é a minha intenção numa reunião, Eu num ia te falar feedback, justamente isso. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer falar. E você está falando essas coisas, o que me veio na cabeça, a primeira coisa foi que é uma questão quase psicanalítica, né? A não à primeira toa, coisa é isso. não à toa a linguística tem uma área toda para psicanálise, porque é E bem isso outra mesmo. coisa também que me veio na cabeça, eu estudei desenho industrial na faculdade. E eu não gostava, não foi uma coisa que eu gostei muito, mas tinha uma matéria que eu amava, que eu tive os 3 anos, que chamava-se Teoria da Comunicação e da Informação. Meu professor era o José Teixeira Coelho Neto. Uau! E eu fiquei encantada. Por isso que quando a gente foi atrás de você, eu falei, nossa, esse assunto é um assunto que eu gosto muito, acredito muito, eu acho que é de suma importância, porque a gente fala, entre aspas, loucuras, achando que está falando coisas sérias e verdadeiras, nem a gente sabe se é verdadeiro ou não, e põe a culpa no outro. Exato. E eu acho que essa teoria da informação, ela é super valiosa para a gente pensar até nessas intenções, né? Então, quando eu faço um post para redes sociais, quando eu agendo uma reunião, quando eu marco um feedback, o que eu quero dessa conversa? O que eu quero levar para essa troca? Porque senão a gente vai muito deixando as coisas acontecerem e sem saber o que a gente quer e como a gente quer também se relacionar com a outra pessoa. Então, de novo, não é só esse autocentramento, só o que eu quero, mas o que eu quero com essa pessoa. Por que eu tô ali com ela naquele momento, ao vivo, falando com ela? E acho que um grande estudioso que eu gosto de sempre usar, assim, que fala sobre linguagem e poder, que é uma relação muito umbilical, quase, é isso, assim, a linguagem ela não foi feita só para transmitir conteúdo, mas também para se fazer aceito ou não, para exercer influência nas pessoas ou não, para ser ouvido, para ser Políticos, né? ouvida. Você já treinou políticos? Nunca treinei políticos, tenho parceiras que treinam políticos e admiro muito esse trabalho. Na análise do discurso, que é uma outra área da linguística, existem muitos estudos sobre falas de presidentes, falas de políticos. Eu trabalho muito com oratória e, claro, que uso mulheres potentes, homens potentes, que têm esses discursos que impactam tanta gente. Então, afinal, o que eles fazem que impacta tanta gente assim? Que estratégias eles usam, Eu né? E acho tem que tudo a ver com isso. informalmente a gente chama isso de carisma, né? E parece que é algo inato, a pessoa nasceu com aquilo, mas É quanto isso que eu ia eles te treinam? perguntar. A próxima pergunta é a seguinte: você acha que a gente já nasce com essa tendência a se comunicar bem? Ou a gente pode talvez desenvolver essa qualidade? Por exemplo, quem não nasceu como um bom comunicador, dá para se exercitar e virar um bom comunicador? Bom, vou dividir minha resposta em duas partes. Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar, afinal, o que é um bom comunicador?
porque muita gente associa uma pessoa extrovertida a ser um bom comunicador, e tem muita gente extrovertida, que é desenvolta para falar, que nem sempre consegue escutar, que nem sempre consegue adaptar a linguagem para o seu interlocutor. Então, acho que é importante tentar entender, assim, os bons comunicadores podem ser introvertidos ou extrovertidos. Obama, Jobs estão aí para ter essa referência de introvertidos que se expressam muito bem. E lembrar sempre que é uma habilidade e toda habilidade pode ser aprendida em qualquer fase da vida. Uma das coisas que eu assim incentivo muitas pessoas é não ficarem com esses rótulos de eu sou tímida, por isso não falo bem. Ou eu sou uma pessoa introvertida, por isso não me expresso tão bem falando, prefiro escrever. Então, esses rótulos que muita gente cria ao longo de uma vida inteira, isso pode ser um limitador de fato. E eu tenho 2 filhas pequenas, Joyce, e eu escuto muito, essa aqui é super expansiva, essa aqui é super tímida. Eu falo, as pessoas veem isso, aliás, rotulam isso a partir de uma micro situação. Então, eu tento incentivar em casa a gente não criar esses rótulos, porque isso pode ser um problema para a comunicação delas, para a habilidade ser desenvolvida. Mas, assim, de forma resumida, já que o poder de síntese é importante, é uma habilidade, pode ser treinada ao longo da vida toda, depende sempre, assim, para qual contexto você quer se comunicar bem. Para fazer live, para fazer vídeos, para reuniões ao vivo. Para cada canal de comunicação tem alguns traquejos, estratégias que são mais importantes. Nossa, fascinante esse mundo. Vou fechar a janela aqui, mas eu vou te deixar com uma pergunta. Falando em linguística, nessas coisas, o que você acha dessa mania de hoje em dia? Não sei se é mania, nem sei se eu posso falar isso. Dessa tendência de hoje em dia, você falar os pronomes assim, em vez de todos, todes. Nem todos, nem todas. Olha, uma pergunta ótima, bom para tomar um ar, sabe, assim, né? Esse é um assunto bem falado hoje em dia. A linguística, inclusive, começou até a aparecer mais nos textos da imprensa de negócios por causa desse assunto, para entender, afinal, o que a ciência da linguagem diz sobre isso. Então, de forma breve, porque é um assunto bastante amplo e complexo, mas, primeira coisa, tem se discutido muito essa linguagem inclusiva. Tem se chamado de gênero neutro. Gênero neutro é só essa marcação do todes, como você exemplificou. Sim. Mas existe toda uma linguagem inclusiva, para que a gente não use só assim, o homem chegou à Lua. Não, assim, o ser humano chegou à Lua, né? A humanidade chegou à Lua. Claro que foi por meio de um astronauta, mas quantas pessoas estavam ali como parte estavam representadas lá. Exatamente. Então, assim, tem a linguagem inclusiva, existe sim esse movimento forte, inclusive em algumas comunidades, né, desse uso do todes, obrigade. As empresas têm adotado também para falar muito com a geração Z, para falar também com o movimento LGBTQIA+, que é bem importante. Então, eu acho que, assim, como linguista, eu vou te dizer, nós estamos observando, como linguistas, quais são os fenômenos de linguagem. Onde é que vai aparecer? É mais no texto escrito? É mais em algumas palavras? Vai aparecer em muitos lugares. A transmissão do skate agora, né, nas Olimpíadas, foi muito emblemático. Tinha uma skatista, a Alana, e ela se designa como they, porque em inglês também tem essa discussão sobre gênero neutro. Não é nem xingui. Exatamente. E aí os locutores, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tiveram dificuldade em falar, verbalizar. No Brasil, o elo, em vez de ela. Agora eu te pergunto, se a gente não fala assim, é politicamente incorreto? A gente está cometendo uma gafe? Eu queria entender em que pé a gente está. Porque tem gente que se recusa, mas nesse momento atual que a gente está vivendo, acho que a gente tem mais a aprender do que ensinar, né? Eu acho que eu estou muito nessa linha também de aprender e perceber o que está acontecendo. E eu diria assim, se a pessoa, no caso da Alana, ela disse que ela usa até o bottom, né? Que ela é they. Então, é preciso dizer o pronome correto. Muitas pessoas que são LGBTQIA+, não se identificam com esse gênero neutro. Então, a gente tem que sentir um pouco os ambientes. Eu não diria que é politicamente incorreto, nem que é politicamente correto, mas a gente tem que estar mais atenta a tudo isso. Eu tenho procurado usar feminino e masculino para contemplar mulheres e homens, não só contemplar o masculino, como eu fiz ao longo de toda a minha história como professora. Sim. E aí eu diria assim, para quem está aqui assistindo a gente, ficar atenta mesmo a esses usos e aos contextos que pedem esses usos. Acho que é a resposta que eu acho mais
conveniente no sentido de a gente ainda está percebendo esse uso. Afinal de contas, é algo que é puramente estético. Eu tenho falado, é ético ou é estético? Porque tem empresa que usa o Brigade, mas não tem política inclusiva. Então é só estético. Não, eu tenho políticas inclusivas e eu também uso uma linguagem inclusiva legal, então a gente tem uma coerência. Então, acho que é importante a gente ser coerente nesse momento também, não ir só na onda, nos modismos. Não é só a gente saber o que a gente quer comunicar ou o que a gente quer falar, né? Ainda tem que ser coerente com o que a gente pensa, com o momento que a gente vive. É muita coisa para a gente prestar atenção. E a gente tem que prestar atenção. Olha, Joyce, uma coisa que eu tenho me atentado muito, eu aprendi recentemente, é a palavra clareza. Nossa, tanto uso a palavra clareza, é um princípio de eficácia da comunicação, e existem já movimentos negros falando que a gente não deveria usar clareza, que a gente deveria falar em nitidez, em esclarecimento, né? E mesmo esclarecimento, na verdade, me corrigindo, Não também deixa de tem a ver ser, com né? então, quanto a gente tem a aprender, a ficar atento às palavras que a gente usa, porque as palavras são um ato político também. Quando eu uso todes, eu me filio a um discurso político. Quando eu uso claro, também tem um discurso político aí. Quando eu uso preto ou negro, também eu estou me filiando a discursos. Então, a gente tem que estar cada vez mais preparada para esse mundo realmente complexo e que faz a gente aprender o tempo todo mesmo. Complexo. Então, aí que as duas orelhas têm que ficar bem ligadas, né? E a gente só falar depois que a gente escutar bastante, né? Exato. O silêncio faz parte da comunicação, né? A gente esquece disso, mas o silêncio também faz parte, a escuta faz muito parte da comunicação. Interessante você falar isso. Mas vamos falar um pouquinho de media training. Vamos falar um pouquinho como funciona, para quem serve, para que serve. Eu, pessoalmente, já te falei, eu acho isso muito interessante. Você treinar um profissional para que ele consiga falar mais o que ele quer falar e não se perder, né? Ou passar uma informação diferente do que ele estava pensando. Exato, Joyce. Então, na área corporativa tem muitos trabalhos voltados à comunicação, porque todo profissional hoje em dia, de alguma forma, ele se expressa o tempo todo, né? Assim, em reunião, em vídeos que ele vai fazer para a equipe dele. Esse mundo da pandemia também impôs essa habilidade muito fundamental aí nas relações. Então, tem muitos trabalhos que eu desenvolvo já há bastante tempo para treinar esses profissionais. Então, ele quer preparar uma apresentação importante para um evento importante, ou um evento externo ou um evento interno, como é que ele faz isso? Como é que ele começa, termina, faz as transições de ideias, usa slide, não usa slide? E aí tem muitos líderes, e aí muitas e muitos líderes para nomear aí, que são realmente pessoas que chegaram a esse posto, mas nem sempre conseguem se expressar com tanta enfim, concisão, com tanta precisão, com tanta assertividade. A gente sabe que liderança tem a ver com conflito, tem a ver com dar feedback, tem a ver com demitir pessoas. Então, eu tenho cursos que são como demitir pessoas, como é que você treina para falar em público, como é que você escreve os e-mails também, porque é uma ferramenta de comunicação. Então, são várias frentes de trabalho, porque todo profissional tem muitas funções, tem muitos papéis, e também está em muitos contextos de comunicação. Na agenda das pessoas tem comunicação o tempo todo. Então, é um trabalho formidável, eu gosto muito de desenvolver isso, sou apaixonada pelo que eu faço e acho que, assim, tudo que eu tenho de retorno também de quem já passou por trabalhos comigo, eu fico feliz, assim, pelo que eu consegui fazer com as pessoas, de estimular, Agora, colocar... Vivian, hoje em dia, você deve ter muito mais trabalho, porque não é só você se comunicar para uma palestra, né? Ou para uma apresentação, em se tratando de executivos ou profissionais. Mas, hoje em dia, é tão grave você mandar uma mensagem errada, equivocada. Um e-mail equivocado pode custar um emprego, né? Pode custar a sua vida. Uma mensagem de WhatsApp, uma postagem no LinkedIn, que é uma rede totalmente de profissionais. Então, parece que agora a gente está assim, ó. Sabe, Como é que Joyce, eu acho que hoje em dia a gente sente mais na pele, né, assim, os efeitos diretos, na verdade, da comunicação que não é eficaz. Antes parece que não era tão imediato esse efeito. Então agora a gente percebe assim, uma postagem que eu faço, que eu fale alguma coisa da empresa, não era para falar,
Isso pode gerar uma crise, inclusive, para a marca. Então, por causa dessa volatilidade, dessa rapidez, essa agilidade e dos canais de comunicação também, a gente sente muito mais isso. E tem um estudioso que já falava muito que a gente não sente os efeitos da comunicação, por isso que a gente culpa o outro. Então é importante a gente entender, eu faço parte do processo, a escolha, eu vou mandar um WhatsApp, ou eu vou mandar um e-mail, ou eu vou marcar uma reunião, ou enfim, eu vou mandar só um texto para a pessoa, um relatório por e-mail. Então essas escolhas que a gente faz o tempo todo tem a ver com o cuidado que eu tenho com a pessoa, o cuidado que eu tenho com o meu trabalho, o efeito disso para a reputação da marca. Eu tenho falado muito assim, não é só o e-mail, o seu arroba empresa, ele é o arroba empresa, ceder esse espaço para você. Então, quer a gente queira ser o mais autêntico possível ou não, ainda estamos no entorno da organização. Então, o que é viável passar? Que tipo de conteúdo eu posso passar? O que é confidencial que eu não posso documentar por e-mail? Porque ele vira uma prova judicial, muitas vezes. Com Então, acho que no certeza. fundo é sentir os efeitos mesmo, né, da comunicação. A maioria dos seus clientes são empresas que te contratam para treinar os profissionais, mais do que pessoas físicas. Isso. Eu tenho as duas modalidades, né? Mas o que eu mais faço são os trabalhos nas empresas, que aí tem os grupos de profissionais que foram identificados, que podem ser melhores comunicadores, e a gente faz um trabalho de customização, de um trabalho bem direcionado para esses grupos. E também na VRS Academy, na minha empresa, a gente tem cursos abertos. Essa semana tem um curso aberto que chama Eu Comunicador ou Eu Comunicadora, que a gente vai trabalhar, eu e a Cris Magalhães, que é minha parceira, jornalista também de formação. Ela vai, enfim, trabalhar os vídeos, eu vou trabalhar a questão da imagem, de como é que a gente escreve de uma forma adequada também. É um compilado de técnicas, né? Mas a gente tem essas duas, eu tenho essas duas atuações, tanto nas empresas, mais fortemente, e também no público aberto. Vivian, tem que ter algumas ferramentas fáceis, né? Assim, alguma dica prática. Explica essa questão que eu estou vendo aqui dos 3 P's: planejamento, prática e presença. O que seria isso? Foi uma forma que eu encontrei de ensinar as técnicas de comunicação. Então, sem preparação, a gente não consegue se expressar da forma como nós gostaríamos, com intenção, com precisão na informação. Então, o planejamento é um desses P's. Eu trabalho vários detalhes. Quem é esse público? Quem é essa pessoa para quem eu vou fazer essa comunicação? Qual é o contexto? Aí o P da prática tem a ver com introdução, desenvolvimento e conclusão, o objetivo da sua mensagem, o que você realmente quer deixar para as pessoas, nem que você não prepare um material, mas você tem ali as ideias-chave. Eu tô aqui com a minha colinha também, né? Porque a gente fala, vou fazer uma live. Tá, o que eu vou falar nessa live? Deixa eu pensar aqui algumas ideias-chave. E aí o P de presença, que tem a ver com a imagem, tem a ver com a voz, tem a ver com gesticulação, isso falando de uma comunicação falada. E na produção do texto escrito também tem, né? Vou colocar em bullets lá naqueles tópicos, vou deixar em negrito uma informação. Então, tudo isso tem a ver com essa composição dos 3 P's que podem ajudar a gente em qualquer situação de comunicação. Até uma comunicadora e uma especialista como você tem que se cuidar, né? Mais ainda, né? Porque a gente, no fim, vira modelo para as pessoas. Imagine que eu faça algo contrário do que eu ensino. Aí fica incoerente. Então, eu preparo, uso os post-its que eu ensino para as pessoas. Eu tiro foto também para os alunos. Ó, estão aqui meus post-its da aula de hoje. Dá uma olhada se você consegue ver aquilo que eu falei. Para que eles também possam fazer esses post-its, para que eles também possam estruturar essa mensagem que eles vão fazer. Vivian, fala uns exemplos de pessoas que se comunicam bem, assim, pessoas conhecidas, para a gente entender um pouco, que não tem a ver com a pessoa ser extrovertida ou introvertida, que não passa por aí. Quem se comunica bem? Bom, eu vou assim, vou do campo político primeiro. Acho que o casal Obama, para mim, é assim, daquelas referências mesmo. Eu tive até um curso que era sobre o casal Obama, as técnicas que eles usam. Então, tanto o Barack quanto a Michelle têm enfim, uma desenvoltura, se preparam muito. Claro que no âmbito político a preparação é o triplo do que a gente faz no nosso cotidiano, nós réis mortais, né? Mas acho que eles são um casal muito emblemático. No TED, por exemplo, tem vários vídeos de pessoas que eu admiro imensamente, mas uma das que eu mais cito nos meus cursos é a Brené Brown, que declarou já no livro dela que ela tem receio, fica ansiosa para falar em público para muita gente. Explica um pouquinho quem é Brené Brown. A Brené Brown, ela é uma estudiosa, enfim, ela foi estudar vulnerabilidade, tem vários livros, enfim, publicados, né, sobre vulnerabilidade.
tem um TED maravilhoso, um dos mais vistos no mundo inteiro, em que ela fala sobre como a gente tem que ter coragem de ser imperfeito. Eu acho a mensagem potente, todos os livros dela eu li e acho assim, para ler e reler a vida inteira. E ela tem assim vários. Se você olhar o TED dela, o primeiro TED, que é esse mais famoso, e agora como ela se expressa nas câmeras, nas lives, enfim, nos talks todos que ela faz, é bem diferente. Ela trabalhou várias técnicas, mas já ela era uma mensagem potente no primeiro, porque ela constrói uma narrativa super interessante, fala com coração, com paixão, que isso também faz toda a A diferença, né? verdade é importante, né? Exatamente. E eu gosto de também falar de mulheres brasileiras aqui, ó, eu adoro dar exemplos de mulheres, porque quando a gente vê assim, grandes oradores da humanidade, vê um monte de homem, eu falo, não, gente, tem que falar de mulher também. E eu vejo desde Camila Schutt, que é uma jovem incrível, empreendedora, que fala muito sobre as mulheres na tecnologia, e ela tem uma potência oratória também muito significativa. Enfim, Luísa Trajano também, que a gente vê nas lives, vê em tantos eventos, e ela tem uma expressividade, uma espontaneidade, um ser ela mesmo também, que faz Você diferença. sabe que eu entrevistei a Luísa já algumas vezes, né? E eu perguntei para ela como que ela saiu assim, porque é raro uma pessoa sair como ela. E aí a gente chegou juntas à conclusão, ela contou as histórias, que quando ela era pequena, a família dela injetava tanta segurança nela, que ela virou isso. É uma coisa claro, tem um monte de variantes, né? Mas essa história de você ser reconhecida, né? Você ser valorizada, você ter responsabilidade desde pequena, as suas, né? Não a dos outros. Uhum. Então, é uma construção, né? É uma construção, inclusive disso, né? Da pessoa te apoiar, tua família te incentivar e você vê que você dá conta. A mesma coisa vale para a comunicação também, né? Eu vou lá, faço uma reunião, eu vi que eu dei conta, consegui chegar onde eu queria, afetei as pessoas positivamente, construí laços diferentes, gerei resultados. Então é uma construção de fato. Quando alguém diz assim para mim, me dá dicas prontas e práticas para eu ser um melhor comunicador. Claro que eu também faço uma construção. Tem umas dicas, umas técnicas que funcionam mais, como o caso dos 3 P's. Mas é uma construção, é prática diária. Todo dia a gente se comunica, a gente é desafiado a se comunicar o tempo todo. Então, quanto mais a gente praticar com consciência, fazendo uma autoavaliação também, isso também contribui bastante para esse processo de aprendizagem, né? Tudo isso que você falou, né? Essas pessoas todas que você citou, a Brené Brown, Barack Obama, Michelle Obama, Luiz Helena Trajano, todos falam as suas verdades, né? Sim. Eu sempre acredito nisso. Agora, uma história, verdadeira ou não, bem falada, bem contada, bem discursada, ela pode convencer a quem está assistindo ou não? Isto é, Bom, um discurso bem articulado, mas nem sempre verdadeiro, ele consegue? Bom, essa é uma pergunta das complexas, eu diria, porque realmente nós vemos que existe hoje em dia muito essa construção narrativa. E tem pessoas que se expressam muito bem, que constroem ótimas palestras ou ótimas falas, enfim, mas que não correspondem à realidade. Eu diria que naquele momento funciona, pode ser que funcione por um certo tempo, mas chega uma hora que ela não se sustenta. As pessoas conseguem perceber pelas ações do dia a dia, conseguem perceber por outros comportamentos que aquilo que foi falado não corresponde àquilo que a pessoa vivencia. Então, acho que esse é até um exercício que eu tenho feito com os líderes que eu tenho trabalhado para dizer, tente fazer algo coerente da sua fala para a sua prática, porque a gente vê, às vezes, CEOs de empresas, grandes diretores, que falam uma coisa e praticam outra. Ou média liderança, que também fala uma coisa e faz outra. Então, é claro que pode ser que naquele momento imediato até funcione, cause um bom efeito, mas a médio e longo prazo não se sustenta e isso é um problema para a reputação do indivíduo. Então, acho que não vale a pena assim, a gente correr esse risco, não. A reputação hoje em dia é um dos nossos bens mais preciosos, né? Agora, dá uns conselhos, dicas, eu não sei o que, eu sei que não dá para aprender isso em tipo how to, não é isso, mas o que a gente não pode fazer no WhatsApp, o que a gente não pode fazer no e-mail, o que a gente não pode fazer numa videochamada? Olha, eu primeiro diria assim, a gente não deveria, eu tenho visto muito isso acontecer, sobrepor canais de comunicação.
Então, a pessoa manda um e-mail, ela te manda um WhatsApp, ela te manda um áudio no WhatsApp dizendo, eu te mandei um e-mail. Falo, ué, mas então escolhe um canal de comunicação. Você já viveu isso, Joyce? Eu já vivi muito isso. Então, acho que esse é um cuidado essencial. Usa um canal de comunicação, confia nesse canal, confia naquela pessoa que ela vai te responder. Primeira coisa. Segunda coisa, hoje em dia tem essa aceleração dos áudios do WhatsApp, mas eu digo, a aceleração não resolveu um problema que é da falta de concisão. A gente foi ensinado a vida inteira na escola a fazer assim: escreve tudo que você souber sobre um assunto, alguma coisa vai te dar meio ponto. Então a gente foi ensinado a ser prolixo. E ao contrário, a gente tem que ser mais conciso. Então as pessoas fazem aqueles áudios gigantescos de 1 minuto explicando por que está te mandando um áudio. Não, seja mais objetivo, mais conciso, mais direto, sendo humano, sendo relevante para outra pessoa. Então, acho que esse é um outro ponto Mas também. pode mandar áudio. Eu sempre entendo que áudio você tem que pedir para mandar antes, né? Então, o áudio, ele muitas vezes resolve quando são assuntos um pouco mais complexos e que a pessoa não quer ligar, fazer uma ligação, né, ao vivo com alguém. Acho que ele tem a sua função. O que não dá são áudios longos demais. Então, eu tenho recomendado, assim, áudios de 1 a 2 minutos, funciona, as pessoas escutam, mesmo assim, na velocidade Longo, hein? do vento. Hã? Ah, Não, tem eu gente não que tenho paciência. 2 minutos para ficar ouvindo. coloca um e-mail, né? Acelera a velocidade. Mas o que é interessante, assim, esse é um tempo meio que ótimo, ou quase máximo. Eu já recebi áudios de 5 minutos, de 10 minutos, e já escutei também. Depende muito do contexto. Mas eu acho que, assim, se você puder fazer esses áudios mais curtos, primeira coisa. E segunda coisa, de repente pedir, posso te mandar um áudio? E aí a pessoa te dá um retorno. De toda maneira, acho que hoje em dia o cuidado é tentar perceber como é que eu vivencio isso. E como é que talvez eu tenha que pensar na outra pessoa? Ah, vou mandar um monte de mensagem, talvez não resolva. Eu tenho recebido muitas reclamações nos meus cursos, né? Quando eu faço algumas enquetes, de assim, a pessoa faz uma videochamada sem marcar horário. Então já manda uma videochamada, ou já chama lá no Teams, por exemplo. Então Isso as não é pessoas falta estão de com a agenda. educação? E assim, as pessoas estão com a agenda estrangulada hoje em dia, cheias de compromissos. Então, esse é um cuidado também, olhar a agenda das pessoas, respeitar o tempo das pessoas é bem importante. Então, são algumas formas de lidar com esse mundo aí virtual tão complexo, né? E aí eu tenho E uma uma máxima, outra sabe, Joyce? coisa. Só para fechar, eu tenho uma máxima que é assim: por que que eu vou dedicar o tempo ao vivo da outra pessoa? Tem que ser muito Hum, importante. Senão eu mando de forma não ao vivo, né? com certeza. E menos invasiva, né? Exato. E essa história agora, quer dizer, antes era emoji, né? Agora é stickers. Uhum. Eu, pessoalmente, eu adoro, né, com pessoas íntimas, mandar stickers. Mas eu, se eu puder, eu nem converso, eu só mando sticker e recebo sticker. E eu acho que isso não é muito saudável, né? Fala um pouco sobre isso. Olha, essa é uma linguagem, e como linguagem, ela tem toda uma função, todo um sentido. Eu acho formidável, eu também adoro os stickers, acho que eles, enfim, sintetizam muita informação, dão vivacidade para a linguagem. Tem agora vários estudos mais recentes que têm mostrado que as pessoas gostam de se expressar dessa forma. Então, acho que é uma tendência que não tem muito como a gente voltar. O que é importante é saber se a pessoa está entendendo o que a gente gostaria com esse sticker também. Mas acho que vai usar, é uma linguagem super moderna e super atual com o tipo de canal de comunicação, né? É um outro tipo. E parece que a gente voltou, Vivian, ao tempo dos hieroglifos, né? Que onde as pessoas se comunicam. Em vez da gente ir para frente, né? Eu acho engraçado isso, eu acho bacana. A gente, de uma certa maneira, resgata culturas tão antigas, né? Talvez por isso tenha a ver assim, com a nossa espécie ser mais assim, a comunicação pictórica, né? Assim, por imagens. Então tem os emojis, os stickers, tem até a Unicode, né, que faz esses emojis, ela vem reinventando esses emojis o tempo todo. Então isso tem a ver com a nossa espécie mesmo, gostar de se ver num desenho, gostar de se ver numa imagem, num meme, e aí resume a informação, né? Nossa, que mundo, hein? Por isso que eu falei para você, nossa, deve ter mudado tanto, né? No decorrer desses últimos anos, o seu tipo de trabalho, o seu tipo de pesquisa, né? Muito. Assim, a área de pesquisa em linguística mudou bastante nos últimos 15 anos, porque cada vez mais
tem as questões da sociedade dentro das pesquisas. Também, eu quando comecei a dar aula em empresa, ainda tinha uma formalidade excessiva nos e-mails, ainda estava uma transição de memorandos com comunicados os e-mails. Hoje em dia tem um monte de ferramenta de comunicação, tem os chats, enfim, então mudou bastante. O que é bom no fim, porque a gente está sempre tendo que aprender para poder ensinar as pessoas também, né? Então eu gosto porque eu estou sempre de olho no que está acontecendo. Agora, tem às vezes uma sensação de, nossa, era tão melhor antes, né? Eu sabia às vezes como me expressar antes, agora não sei. Mas a gente tem que estar sempre de olho nas novas linguagens também, né? Sim, sim. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que também fiquei curiosa, que eu li na sua história, que é o lifelong learning. O que é exatamente? É um aprendizado para o resto da vida, é isso? É, o aprendizado ao longo da vida é um conceito que tem quase 50 anos já, mas faz uns 5 anos que ele está bastante em evidência. E com a pandemia ficou muito evidente, porque a gente vê assim que o futuro do trabalho tem a ver com aprender, reaprender o tempo todo. E aí a gente acha assim, já sei tudo sobre o meu Se trabalho. atualizar, em outras palavras. Isso, se atualizar e até aprender novas habilidades. Acho que todo mundo, talvez na pandemia, tenha se deparado com uma nova tecnologia para aprender. E aí vai da tecnologia, habilidades socioemocionais, o tempo todo a gente aprender. E o lifelong learning está muito aliado também à longevidade. Então, a gente não tem mais idade para, enfim, começar uma faculdade, para empreender um novo negócio, mudar de carreira, porque senão ficaria muito engessado, né? Até os 30 você resolveu sua vida inteira. Imagina, se a gente vai viver até os 100, tanta coisa ainda vai acontecer. Então, essa perspectiva de aprendizado, de se desafiar, de se reinventar o tempo todo. E como é que as pessoas aprendem isso? Como é que você ensina isso? Olha, eu estimulo muito, claro, pensando na comunicação, porque comunicação é habilidade para a vida. Mas quando eu falo de lifelong learning especificamente, eu trago muito esse olhar do curador, da curadora. Então, o Gilberto de Mensagem já falava isso, todos nós somos curadores. A gente faz uma seleção de quem a gente segue no Instagram, de quais são os jornais que a gente vai ler, revistas que a gente gosta, pessoas com quem a gente Somos conversa. curadores e editores, né? Exatamente. Então, é incentivar esse olhar mais de seleção da informação, um olhar mais crítico pelo que você acessa, né, de conteúdos. Então, eu tenho falado muito de curadoria, que é um termo super importante quando se fala em aprendizado ao longo da vida. E também a gente aprender a aprender, porque tem muita gente que acha que aprender é fazer curso. E não é só isso. Tem muitas outras formas de aprendizado, seja de forma autônoma, seja de forma mediada por um especialista, com as conversas do dia a dia, os conflitos do dia a dia ensinam muito. Então, eu tenho trabalhado muito esse como é que a gente pode aprender para não ficar restrito a uma noção de aprendizagem só, que parece que é escola, diploma, professor e colegas de sala. Para ampliar, né? Exatamente. No ano passado você lançou um livro, é isso? Comunicação Eficiente, como escrever mensagens com clareza, concisão e funcionalidade. Gostei. O que você quis facilitar com esse livro para as pessoas? Por que é relevante para as pessoas lerem esse livro? Bom, eu tô com ele aqui, inclusive, essa capinha amarela que eu acho super ilustrativa sobre a comunicação, né? Então tem esse processo. Esse livro, na verdade, ele é fruto de muitos anos dando cursos em empresas. Ele é bem focado em escrita, mas tem, enfim, várias técnicas que extrapolam para qualquer contexto. E a minha intenção foi a seguinte, Joyce, eu comprava muitos livros de redação corporativa e me deparava com um compilado de gramática. Eu falava, gente, eu não quero gramática, eu quero saber como é que a pessoa faz um texto claro, eficiente, assertivo. Então, a intenção do livro foi essa, levar técnicas e com exemplos. Eu fui coletando ao longo dos anos exemplos das pessoas nas empresas, e aí eu coloco a versão antes, a versão que a pessoa cedeu o direito para eu usar aqui no livro, e a versão depois, que é a versão que eu coloco as técnicas. Concisão, clareza, organização das ideias, assertividade, a própria empatia aí como um pilar estruturante dessa troca de e-mails, e a netiqueta, que a netiqueta é um pouco de bom senso nas trocas de e-mails corporativas e que nem sempre as pessoas têm, então eu trago compilado aqui. Mas a intenção do livro é ser bastante utilitarista, a pessoa lê e fala, verdade, acho que eu vou fazer isso nos meus próximos e-mails. Então a ideia é que a pessoa visualize de forma concreta, como é que era antes, como é que é depois, que técnica está aqui na base. Nossa, eu vou comprar lá para nossa empresa. Eu acho que é sempre bom, né? Eu te mandei de presente. Depois você recebe. Oba, é que eu tô... Depois eu vou te agradecer, tá? E que
Que meios de comunicação você acha que vão ter espaço nesse futuro próximo? O que vai ficar? O que ficou para trás e já está obsoleto, por exemplo? Olha, o que se vê muito hoje em dia é esse uso dos vídeos como uma ferramenta de aproximação das pessoas. Então, as empresas têm usado muitos vídeos para comunicados importantes dos CEOs, grandes diretores. Tem, então, uma parte audiovisual muito importante, significativa. A gente vê, inclusive, no próprio Instagram, né? Essa questão de algoritmos colocarem mais à frente os vídeos, Sim. não só por uma concorrência com o TikTok, mas também com outras formas das pessoas gostarem de acessar conteúdos. Vídeos mais breves, acho que isso também faz muita diferença, né? Então, tem a ver com a linguagem, tem a ver com concisão. E na escrita, cada vez mais uma escrita que tem uma linguagem mais visual. Então, infográfico, tópicos, negrito, realce amarelo, porque as pessoas hoje em dia leem muito de forma seletiva. Já líamos assim, mas agora ainda mais. Então, textos menores, textos que têm recursos visuais também, que vão compondo, são tendências aí para o futuro. Mas é difícil acertar, porque surgiu um canal novo, a gente vai ver transformações também. E o que eu tenho Está tudo muito rápido, né? muito. Agora, acho que um traço que permeia tudo é mais informalidade, mais uma conversa do que um tom muito celebrativo de aula, de uma definição muito conceitual. Quanto mais prático, a pessoa consegue se reconhecer naquela fala, mais a gente consegue se conectar. Então, esse é um tipo de estratégia que eu tenho ensinado para os alunos também. Assim, eu falo muito disso para os nossos profissionais, para o nosso time, para nossas equipes. Eu falo isso, não tentem falar bonito, falem de verdade, falem coloquialmente, vejam o que você quer dizer e fale, não enrola. E usar o pronome floreia, né? Você tá aqui, aí usar mesmo esse tom de conversa, né? Porque senão fica distante, a pessoa não se conecta, e quanto a gente quer que as pessoas estejam próximas. Já que estamos à distância, então é a linguagem que faz a gente se conectar também. Muito bacana isso. O que seria a Confraria do Saber? Bom, a confraria é o nosso grupo que aprende junto, né? De uma forma bem genérica, agora de uma forma mais clara, talvez. A gente tem um grupo de pessoas que todos os meses se encontra, tem aulas, são eles que escolhem as aulas que estão na VRS Academy. A gente coloca lá na segunda semana do mês uma enquete com 4 temas, com 4 especialistas diferentes. O pessoal vota, na última terça do mês tem a nossa aula. É descontraída, a confraria tem uma cara de confraria de vinho, né? Tem gente que toma vinho, tem gente que tá com pijama e come pipoca e assiste a aula, mas a ideia é que a gente faça uma variação de temas. Já fomos de lições do carnaval, a jazz, a brincafication, que é enfim, uma brincadeira de palavras para a gente aprender a brincar. A gente, como adulto, a gente esquece de brincar também, né? Então, é um lugar para poder aprender, as pessoas estão lá e a gente tem muita troca, e enfim, aprende, cria parcerias, cria laços. Então, quem quiser conhecer é um espaço bem gostoso de aprender, para não ficar na vertente só dos cursos. De repente, você faz um curso e não tem nenhuma conexão com ninguém. Lá no grupo a gente se conecta, fica amigo, enfim, dá risada, chora junto, bebe junto também, né? Porque a ideia é ser esse ambiente de confraria mesmo. Comunicação, né? Se conectar. Exatamente. Como é que a gente se comunicava antes de todas essas ferramentas? Você pode me dizer? Bom, a gente dependia muito do oral, do verbal. A gente não tinha essa dependência de registrar as coisas, documentar as coisas. Parece que a palavra falada tinha um valor maior até do que se tem hoje em dia. Hoje tem que documentar, tem que existir na internet, tem que ter um lugar, tem que escrever ali ou aqui. Então a gente era muito mais dependente da fala e menos de canais de comunicação. Hoje a gente chega a muito mais lugares, tem tantas outras formas de linguagem para se expressar, mas às vezes dependente dessa, meio que assim, de deixar rastro, né? De deixar ali na internet, coloca no Google o nome de uma pessoa, você acha tudo que ela fez, né? Ou quase tudo que ela fez que está na internet. Não é tudo que ela fez a vida inteira, mas o que está na internet. Mas a gente dependia mais do olho no olho, né? Tem gente que tem até saudade desse tempo. A gente tem que preservar isso um pouco, né? Nessa modernidade toda, guardar um espacinho para isso. Vivi, a gente deixou de falar algum assunto que você ache relevante? Olha, um assunto bem relevante, eu acho que assim, a gente pensar na comunicação mais assertiva. Muita gente acha que comunicação assertiva é comunicação objetiva, e na verdade assertividade é essa relação. A gente falou isso, mas queria só pontuar,
porque é como é que a gente constrói as relações, como é que a gente escuta mais, é mais empático também, e não só é objetivo. Esse é um ponto que é muito, muito demandado também nas empresas, pelas pessoas que não querem deixar de falar aquilo que precisam e também não querem ser agressivas. Então, o meio do caminho, é sempre fácil de achar, né? O meio do caminho, o equilíbrio, é a assertividade, que é uma habilidade bastante importante também. Nossa, eu gostei muito do que você falou, faz todo sentido em relação às coisas que eu mesma acredito, e eu acho necessário esse olhar atento sobre a comunicação, né? Não pensar que é qualquer coisa que a gente vai falando, e que nem você falou que a culpa é sempre do outro. Não, responsabilidade é nossa, o que torna tudo mais fácil, né? Parece que é mais difícil, mas quando a gente toma a responsabilidade para a gente mesmo, tudo fica mais seguro, né? Eu queria te agradecer muito, Vivian, agradecer esse tempo que você passou aqui com a gente, explicando com exemplos, com assertividade. Foi muito bom e ficou tudo muito fácil de entender, e a gente percebe que é necessário colocar tudo isso no dia a dia da gente, na comunicação diária, sendo profissional, relevante, importante, ou apenas como cidadãos, né? Exato, acho que o grande ponto é isso que você falou agora, né? A gente não automatizar a comunicação, porque ela não é automatizável, ela é o tempo todo ali algo para a gente ficar atento, atenta. E também lembrar que existe uma outra pessoa ou tantas outras pessoas na comunicação e como é que eu tenho que chegar talvez a elas de uma forma mais consistente, mais coerente com aquilo que eu quero falar e o que a pessoa também pretende ouvir. Então eu digo assim que é uma magia a gente se entender, mas é uma beleza a gente poder se comunicar e se expressar. Eu quero te agradecer pelo convite, pelo espaço. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Eu gostei muito. Também. Quem quiser depois me acompanhar no Instagram também para saber mais coisas sobre o que eu faço, eu estou à disposição de todos vocês. Também estou à disposição sua, já quando precisar, estou por aqui. Vamos precisar, tá? Já estou pensando. Muito obrigada, Vivian. Muito obrigada. Depois eu te agradeço o livro, tá? Tá bom, muito obrigada. Boa tarde, boa semana. Também, obrigada. Nossa, que conversa boa, que conversa importante, necessária, a gente aprender a se comunicar. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, obrigada, Vivian. E vamos pensar nisso que a Vivian falou, né? É necessário. Gostei muito, espero que vocês tenham gostado. Obrigada quem esteve aqui, obrigada a todos. Não dá para ler muito os comentários, porque é um assunto, né, que requer muita atenção. Obrigada a todos e até bem breve. Tchau, tchau.